Isso aí é o cara do carro forte, né? Olha o tamanho do homem aí. Irmãos, bom dia, né? Mais uma vez. Como bem fui tratado, nós saímos dos nossos lares, começando para fazer essa prestação de conta. E bem como foi a mensagem, nós vimos aqui a questão da cooperação do trabalho. E nós dividimos as tarefas, trabalhamos em conjunto. Vocês vão organizar os grupos ali. Os homens todos participam do culto aqui. Assim, o chileno, o Caio, o Helder, o Paulo. Eu fiquei responsável pela tesouraria, né? Foi. E assim, mas da desculpa que eu deveria colocar ali, eu estava com dificuldade de alguém para digitar aqui, escrever comigo. O Emílio ficou até pequeno, mas deu para ver aqui. É aqui, irmãos, para essas coisas aqui, está o mês de janeiro, fevereiro e março. Vai dar a prestação em relação ao trimestre, desses 3 meses. Aí está um pouco pequeno, mas dá para a gente ver. Tem, dá. Eu gosto de enxergar. Eu empresto dele. Não, só que eu. Nós podemos ver aí tá, os valores de entrada, os valores que saíram. Nós vamos ver aqui no mês de fevereiro, foi um mês que entrou menos e saiu mais. Mas já tem vontade aqui, porque foi aquele momento que nós fizemos do nosso retiro, lá em Paraipaba. Aí nós fizemos. Deu uma agrada a Regina, né? Que ela fez aqui nosso almoço, muito bom. Ajudamos alguns irmãos com transporte, um lugar lotado. E teve os alimentos, que é o rolo total, o rolo geral foi notado. Entre alimentos perecíveis, carne, legume, que precisou. Aí dá tudo tocado, tem um livro aqui, os irmãos quiserem conferir, está aberto para cada um. Esse nosso saldo aí, lá no finalzinho, é um saldo até a data do mês de março. Aí aqui eu vou notando de caneta, é para depois eu passar para cá. Aí está anotado nesse papel, os irmãos podem dar uma olhada. Estou olhando, vendo aqui também, vou até passar um link embaixo. Esse daqui é o saldo até o mês de maio. Já estamos no mês de junho. Aí, quando ele fechar, eu faço uma folhinha dessa para colocar ali. Nós vamos dar uma olhada aí, que esse aqui é o nosso saldo real hoje, atual. Podemos ver as nossas despesas fixas, né, que no caso é o aluguel, a água, a energia, que é o fixo para poder manter o prédio. E tem mais ajudas que nós já temos necessidades, pessoas que precisaram. Ele foi muito tocado aí, como está notado. Só para dar uma olhada, essa é a nossa saldo atual hoje, até o mês de maio. Vocês sabem o que é? Eu não entendi a letra. Não,
nós temos em caixa. Pela graça do Senhor, eu creio que, como a gente sempre fala, o ofertar é algo mesmo de agradecer, algo sobre entender que nós somos realmente resguardados pelo Senhor e vivemos debaixo da sua mão, entendeu? E nós temos isso aqui hoje, nós sempre estamos dispostos a ajudar quem necessita, os de casa ou os de fora, como nós já ajudamos. Em alguns momentos não são levados a igreja toda. Algumas pessoas não ajudam porque a gente entende a situação e ajuda. Como ontem mesmo, nós até comentamos, irmão Paulo, Jack Mills, onde não estávamos na sexta-feira. Um colega meu que trabalhou comigo, chamado Wesley, se acidentou de moto, está passando pelo momento difícil na vida dele. Tanto financeiramente como espiritualmente. Ele está abalado e tal. E ontem nós tomamos a decisão, eu falei até a irmã Marta Pérez trouxe, eu tinha ajudado em alguma coisa, eu disse até que eu estava fazendo com Cícero. Aí ontem com Cícero, eu passava para ele, nós pegamos e enviamos uma quantia de R$400 para ele. Para que ele possa pelo menos, eu vou tentar quitar alguma conta de empresa que está na hora, né? Água, energia, ou comprar um alimento, porque ele mora numa casa que é financiada pela Caixa. Tem um trabalho que ele está fazendo, a esposa dele trabalha, a gente sabe que o valor que o salário hoje para sustentar a família, a gente sabe que não é fácil. A gente só entende isso. Então nós tomamos a decisão de ajudar esse irmão. Mais muitas pessoas precisou, que foi formado a gente, o Fabiano, lá no Paulo, foi ajudado, medicamento, vocês. Bom dia, soldado. Luiz Pereira, aqui. É sim, pode chamar o pastor do lado. Obrigado. Pode ir, pastor do lado aí, pode chamar. E ajudando o Fabiano e outras pessoas que estão tudo aqui lotado, livro. O irmão quiser, ele fica lá dentro, guardado. Quem quiser pegar, conferir aqui, fica-se à vontade para conferir, porque a gente tem que mostrar transparência daquilo que está sendo feito com uma quantia a qual é ofertada, né? E aqui temos, nós estamos reunindo em janeiro, tivemos algumas decisões, e eu tenho que dizer que daqui que nós tomamos decisão, nós fizemos muito pouco. Nós temos que iríamos colaborar com o senhor simples lá, visitar o trabalho, me ajudar. Fomos lá uma vez esse ano, entendeu? Irmão do Horizonte aqui, os irmãos do Horizonte são 4 irmãos lá. Nós já fomos lá 2 vezes esse ano. E assim, irmãos, a gente tem que estar em alerta, né? Porque a gente planeja, mas acaba que a gente não precisa. A gente acaba colocando outras obrigações no meio disso, e acaba que a gente não está realmente contribuindo o suficiente. Me incomodar novamente, algum responsável que vocês poderiam ser deputado? Eu chamei aqui o emissário. Crente ignorante. Olha quando chegava dentro de casa, né? Não tem desenho. E a foto do cachorro se assustou. Vamos aqui, vamos. Então, irmãos, aqui como já mostrei para os irmãos, já observaram, é o que nós temos em caixa. Nós podemos estar fazendo planejamento e realmente poder estar ajudando os nossos irmãos, colaborando. Eu tenho a igreja, aquela igreja do Paracuru, que é o irmão Osíris, nosso irmão Rivelino, pai do Rivelino, necessitam de colaboração mesmo de cada um de nós, que às vezes é difícil de toda a igreja, mas pode o irmão se organizar ou querer ir,
Irmão, nós estamos abertos para tentar ajudar. Temos aqui condição de ajudar financeiramente? Temos. Muitas viagens que quando a gente vai, ali no Horizonte, no Paraibaba, eu, da minha parte, eu não tiro nada daqui. Eu vou com o meu recurso, mas se um dia eu vier a precisar, está aqui para isso. Eu vou ir para todos os irmãos. Se o irmão estiver exposto aí, quer visitar, se achar sem condição no momento, irmão, nós temos recurso. Se direciona a mim, procure, nós vemos o que precisa para poder colaborar com passagem, com gasolina, com almoço. O que a gente tem que fazer é realmente fluir. E não ficar só concentrado aqui, porque senão já temos um volume aqui. É um volume. É só um volume. Não é para mim, não é para ter um irmão X. É para ajudar o necessitado, o doente. Graças a Deus entre nós, até então não está tendo. Quando teve, nós tivemos, nós ajudamos. Quando aparece, nós ajuda. O Cícero já me trouxe pessoas que trabalhou com ele, eu já ajudei. O El, a irmã Marta já precisou. Nós ajudamos, como o irmão pode trazer. Teve o Fabiano, que foi nos reconhecendo através do pai. Entendeu? Mas nós temos que voltar os nossos olhos a realmente trabalho. Realmente visitar. Realmente ajudar aquela igreja que está ali menor. Porque eu creio que o irmão, quando ele recebe 1, 2 ou 3 de nós, ele se alegra, porque senão é 4 mais 1 fica 5. Se for uma família, A igreja fica cheia, né? Entendeu? Nós fomos lá para o Horizonte, o irmão ficou muito alegre, sabe? os irmãos se falam. Rapaz, eu estou. E está aqui, aí fica a cada um de nós tentar realmente fazer uma estratégia, não só fazer, né? Praticar. Entendeu? Como eu já falei, está aí tudo anotadinho para que a gente foi, que é atual hoje, que sabe que é atual, até o mês de maio. O livro está aqui para quem quiser conferir. Tem que se conferir, é por isso que é feita a reunião. Para que possa estar toda a parte do que está realmente acontecendo. E fica aberto aí para que não possa se expressar. Bom, aproveitar a oportunidade, né? Você falou de trabalho, isso é bom, né? Eu até falou com o El, só te falei com o El. Primeiramente, a questão das ofertas, eu tenho que assim, né, da CNB, entre esses dias está sendo ajudado, né? Sempre foi deixado bem aberto aqui para todos, né? Se tem alguma necessidade, se precisa de alguma ajuda financeira, é só, né, falar com o Sérgio e vai ser resolvido, né? Porque o dinheiro é para isso, né? Geralmente por de casa, né? Mas também o de fora também são abençoados, né? A gente vê como realmente as ofertas não abençoam só os que estão dentro, né? Mas abençoar até aqueles que estão dentro. Não é verdade? Abençoar até os que estão fora. Então essa parte aí tá, para mim, eu não tenho o que falar. De jeito nenhum, né? Agora na questão dos irmãos do Horizonte. Já algumas vezes o irmão vem, fala mais com ela, né? Na questão de ajuda lá. Que é quando quem vai todo mês é o outro para lá. Eu estive comentando com ela na questão de nós fazermos rodízio. Aí nós nos vemos e nós chamamos, realmente a outra pessoa disposta para estar para esse rodízio. Lá o sul é pela noite, né? À noite só tem um domingo, o segundo domingo é pela manhã. Mas é para dizer primeiro. Uma vez era só de manhã, né? Dentro do tempo, né? Não, no começo ela depois foi ficar na noite. Aí foi quando ele pediu ajuda, a gente comentava, né? E tudo. Aí eu disse, não, eu não posso falar pela igreja, né? Há um motivo, falo, mas indo e como o barulho, mas se você quiser deixar um domingo pela manhã, tem domingo. Aí ficou o segundo, porque geralmente o primeiro, quando no final do Natal ele tá, mas o primeiro dá bem, né? Aí ficou no segundo. Eles também entenderam, gostam, né? De manhã fica o domingo pela manhã. Já para receber nessa ajuda, mas até hoje eles estão à noite. Não tem uns que irem de manhã, outros que irem à noite, mas a maioria
pisar nu. Eu disse, não, mas eu não posso pedir nu para botar o pedido, não é só para nos receber, né? Também a igreja é aí, é com vocês. O que a gente pode fazer é ajudar na comunhão, tá aí, mas nem o Paulo ajudando, nós não pode definir no pensamento, se estiver bem para a Bíblia, nós não pode chegar aí, né? Só para nos favorecer. Aí ficou assim, só para explicar. Aí ficou de manhã, esse domingo de manhã, que é o segundo. Então, pronto, aí o que eu pensei na forma que estava dando mais aos irmãos é de nós sempre, todo domingo, estar uma família lá. Por exemplo, o primeiro domingo eu vou, eu posso ir, ou seja à noite, seja de manhã, eu vou com a minha família. No segundo domingo vai outra família, no terceiro assim por diante. É porque eu creio que aqui já tem bastante pessoas e homens já estão ajudando bastante, eu creio que fazeria falta estar ajudando os irmãos nesse momento, né? Que eles estão lá e até dar um almoço, né? Assim como foi na Paraíba, né? Lá, Isso. está acontecendo isso, né? Para mim, eu me disponibilizo a fazer assim. Um primeiro domingo, um segundo, não sei. Aí tem os domingos, né? Um domingo ia eu, um domingo o Sérgio. Ah, mas ela está, um exemplo, está trabalhando, né? Mas o Sérgio podia levar a arrumar, o chileno, tá? Já. Não, mas como ele vai só, né? Não tá bom, né? No Flávio, não sei. Aí você se der para A ideia é boa, mas eu não sei se era bom todo domingo. Acho que pelo menos 15 dias fica fazendo isso aí. Porque também, senão, eu acho que pode ir uma hora causar eles com dependência sobre nós. Pode acontecer, como já aconteceu, tem previsto de algum outro irmão não vir para cá, aí eu vou estar lá. Aí também aqui já iria, por isso faltar, já iria ficar mais difícil. Então, nessa frente, eu vou deixar embaixo, que eu acho que pode gerar uma dependência sobre eles, porque vai ter todo domingo alguém lá. Também, eu acho que em 15 dias seria legal, no caso da noite, e naquele domingo, que é o domingo que é feito pela manhã deles, quem se sentir à disposição e quiser ir, como nós já fomos todos uma vez, fica à vontade aí, porque a noite vai estar aqui eu ir, entendeu? E no caso daria aí 3 domingos ao mês, entendeu? Lá com eles. Fala assim, né? Mas é interessante a. Não, pelo lado, eu acho que tem razão, que até um certo tempo aconteceu isso com o Paraíba. E evitar todo domingo lá os irmãos lá, e só queria que nós pregasse, negócio novo. Vira dependência. Entendeu? Exatamente. Até uma vez eu comentei até com o Tito, lá na casa do Paraíba, que né, todo domingo tinha gente lá. Eu acho que hoje ainda está tendo, né? Todo domingo está com o mesmo aproveitamento, né? Mas eu acho que agora mudou, que o irmão já está lá pregando, e os irmãos ajudam, né? Mas antes, quando não era, eles se disponibilizavam, aí disse, não, se os irmãos podem aqui domingo, aí lá vai pregar, normal, fazia tudo. E quando os irmãos eram para crescer, ele estava esperando só com nós, né? Aí teve um tempo que eles ficaram só, foi? Aí foi onde eles pregaram, não, já porque um só vão começar a desenvolver, né, o trabalho, né? Porque um exemplo, todo que não pode resolver esse aqui, que prega lá, um de nós, né? Porque também não pode pregar, porque nós também somos pessoas aptas a escutar, né? E não só a levar, né? Mas devido talvez a carência que eles têm de. Aí tá muito pouco. É muito pouco, né? Então, mas eu entendo isso aí. Eu só de dois, né? O marido da lei, que eles vão lá. O que tinha lá o Francisco Foi pra outra congregação. foi a do presidente Vargas. E parece que agora, como é, infelizmente, né? Não estou julgando que foi a congregação, mas acabou também mais. Mas parece que tem permitido nem vai. Eu acho que o mês que vem agora já é bom. Se puder ir no domingo é bom, porque até onde eu sei, o Pablo vai viajar, né? Vai passar Mas esse aqui na mais fora. rádio já tem uma notícia do comentário. Aí, nesse papo que ele viu, porque como ele vai viajar para a irmã dele, a família dele que está reclamando não vão vir. Eles querem pegar quase uns 3 domingos. Disse, não,
para não fechar aqui, porque se ele for, aí fica só realmente o Moncício e a Lu. E assim, ninguém está falando mal, a Manu está ali, mas tem dificuldade muito grande ainda. E vamos ter que levar ela mesmo. E aí ainda é muito pesado no tempo por aí, como é que está a situação. Talvez nesse a gente só organize para nesse dia, né? A gente tentar ir com constância, mas nos outros. Como até sempre disse para o irmão, e nunca fiz essa proposta, né? A gente direto, disse, irmão, a gente pode ir uma vez, mas a gente, por enquanto, até isso aí, é realmente só 2 vezes. Né? Se organizar de manhã, como o Sérgio falou, aqueles que se puser, e é até bom para lá também, porque se tem que estar lá, aqueles que puder ir, e faz lá uma escalazinha, assim, para aqueles que puder, ir uma vez à noite. Aí você só faz escala tipo 2, né? Que não está aqui, acaba de estar lá. E fica direcionado, é claro. É aquele que não puder ir, não vai, é aquele que vai no carro, leva um, leva um irmão, leva o outro. E a gente vai ajudando esses irmãos até eles, né, as pessoas lá entender que a botar o coração, a igreja crescer e a gente também já sair e deixar ela andar, porque o nosso papel não é erguer a igreja e ficar com ela como se fosse um filho de maneira nenhuma, mas como os irmãos lá confiam em nós, né, a pregação que está percebendo também, pede ajuda, nós também não podemos negligenciar. Como o irmão Osir declarou aqui, uma reunião, e pediu para nós também, por confiança, de ver o trabalho, uma ajuda. Né? E acabou ficando dessa maneira. Né? Que a gente, o nosso desejo é crescer, o trabalho da FIC e a gente já para outro canto. A igreja foi assim, o trabalho sempre foi esse. A palavra certa não é assim, mas como se fosse um rodízio, né? Está indo, levando os irmãos Paulo faz isso. mas enquanto a gente puder, enquanto a igreja está ali, a gente puder ajudar, a gente tenta ajudar. Por isso, eu falei aquela vez do Horizonte, e agora você está falando do Osiris. Aproveitando o gancho, se puder interrompendo, só para não fugir, que ele vai falar das coisas, eu quero trazer uma ideia, uma proposta que funcionou no José Val. E funcionou muito bem. Às vezes, irmão, quando não tem um envio, fica muito aleatório. Com todo respeito, né? Às vezes fica fácil o Sérgio, Cícero, o irmão Flávio, ou qualquer outra pessoa, diz, rapaz, ninguém está indo, nós fizemos pouco. E o que foi que eu fiz? Eu aqui, para dizer que nós fizemos pouco, né? Uma vez no mês, pelo menos. Não é verdade? Então, para não ficar assim, um envio com uma irmãos, como pregarão se não for o quê? E às vezes, de forma, como o Matheus falou bem, nominalmente, aqueles que se disputam, não, irmão, me coloque na lista aí, no rol aí, daqui a 2, 3 meses. Vocês nos levaram, que nós trabalhamos lá, o trabalho começou bem, e está lá o fruto hoje, os irmãos crescendo e tudo, na igreja do Senhor, e olha que tem que ir, porque no começo, com as condições que ele tinha, me lembro das condições muito boas, era muito humilde, vivia muito pouco, era maravilhoso. Os irmãos fizeram escala no começo de 15 em 15 dias. E nisso aí, que é válido, que é muito bom, porque querendo ou não, às vezes, irmãos, tem um custo. Para você ir de carro, para você ter tempo. Os irmãos já dão a oferta uma quantia X do tempo. Os irmãos botar a gasolina no carro e aquela equipe, 5 pessoas, almoçar no tempo que as casas mal eram de caipirinha verde, os irmãos, aquela coisa, sabe? E os irmãos para não ser peso, né? Comia ali no restaurante, às vezes, se a irmã não tivesse muita tarefada, botava ali o alimento na mesa e comprava, a gente ia passar no mercado, comprava ali e fazia. E aí eu participei disso, foi muito bom. Quando fizeram isso, os irmãos que se dispor aí, ele tinha aquela data uma vez no mês, ou 2 vezes, uma vez em 3 meses, mas se organizava e tinha aquele recurso que a igreja dava. E o irmão, quando ele ia, dependendo, ele pegava aquele recurso e fazia esse trabalho. Como tinha vezes também que o irmão às vezes não pegava aquele recurso, não, dessa vez eu vou comer conta, dessa vez eu faço almoço lá, mas aí ficava uma coisa de não ficar aleatório, porque, honestamente falando, se a gente não tiver cuidado, a gente vai estar sempre lembrando do que não foi feito e vai estar esquecendo do que eu não fiz. Assim, eu digo da forma que não estou jogando inteira. Não estou falando nem de A nem B, mas não fica aquela coisa. Mas tudo bem, aí? Né? Então, se a gente não se organizar desde já, nós não vamos sair daqui.
E aí, a questão não é a gente se desdobrar para tomar de conta de nenhuma igreja. Como os irmãos, aqui foi nós que pediu ajuda, não foi? E agora os irmãos do Horizonte. É claro que a gente vai estar assim, vai ter igreja de congregação, é o Espírito Santo, ela fala, mas quando o irmão olha para nós e pede essa ajuda espiritual, né, de doutrina de comunhão, se a gente tiver condição, como está falando para vocês, na parte financeira, e graças a Deus, como foi falado também na parte humana, tem vários homens, na lei do mundo que eu falo, eu tinha também no Horizonte, como tem muitos homens para a escala, a gente faz, quando for, aqui tu vai ficar em falta, né? Tu vai ficar. E quando der para ir todo mundo assim, aqui maior, para alegrar, como eu quero falar aquela alegria, no domingo a gente já fez aqui, vai. E quando for, vai o irmão, vai no carro, se dispõe, e fica uma coisa mais normal. Você sabe que os irmãos, às vezes, irmão, não me interprete mal. Eu não vou mais, pelo desejo que eu tenho de alegria da comunidade de estar com o irmão lá, e ver a alegria, eu dizer para os irmãos, às vezes é tão bom dizer para você que, às vezes eu estou ali em casa, aí eu fico calculando, né, a gente tem que ter organização, o tanto que eu estou devendo um posto de gasolina, aí eu fico mais Ivone, mano, vamos lá na Rosalina. A gente vai na Rosalina. Eu chego lá, às vezes, o Edmilson aqui está com a cara triste. A irmã também, os irmãos lá estão com a cabeça baixa. Os irmãos cantam lá, irmão, sentado com a cabeça baixa, parece que está chorando. Estou mentindo, Edmilson? Na Rosalina. Você vai lá com uma reunião lá, às vezes eu fui lá, parece que você está no velório, estou mentindo? Todo mundo sentado, Terminou de se levantar. É um anjo, é um louvor e o Edmilson aqui falta quebrar os queijos, acabou. Né? Não, aí, irmão, aí ele aqui tá lá, tá meio brigando, tá os irmãos lá, né? E sabe, às vezes que a gente vai, às vezes passa um bom tempo sem ir por causa que tá comprando um casamento, tá comprando com os irmãos lá. Aí quando a fé de mim, aparece aqui com a irmã, tem vida, alegria. E aí, cadê nós? E cadê o dinheiro, né? Eu preciso, eu estou falando com ela, viagem, né? A menina falou lá naquele dia, lá no Fabiano, rapaz, eu não vinha hoje. Eu com Fabiano, irmão, sem brincadeira, né? Mas é pra falar e pá, fazer isso. Porque eu pego a cela ali, é uma reta, mano. Eu já peguei garrafamento ali na BR, que eu chegava muito, não, claro, foi quase 2 horas, que Fabiano também. Foi quase 2 horas, não estou querendo assim nada, mas às vezes não. Falta isso, que nós estamos até hoje, o Ministério está mais legal, viu, hoje aqui. Não é que a gente está querendo puxar eles para cá, não. A Bíblia vai assim, moleque, já aqui, não quero. A irmã que vai me até pensar, não quero que ninguém nem me procure para saber dizer, eu estou para ir para lá, nós vamos lá fazer um trabalho, isso não foi não, mas não ficou bem. Fique aqui. Bom, mas o irmão está com vida, a senhora está com vida lá. Tem um bocado de perfeição lá na vida dos irmãos, da família. Mas, irmão, é tão bom quando nós somos pessoas que contribuem não para a igreja do outro, mas para quem? Pessoas. Os irmãos, e aí ele aqui, ela lá, no irmão Zevaldo, às vezes eles estão ali mergulhando com chuva, animam um pouquinho, não por mim, não por nós, mas pelo Espírito Santo, eles têm vida para lá e começa o negócio a se animar. E aí eu trago sempre. O irmão Paulo questionou da vez passada, e questiona agora que é bom, e é interessante, mas a gente não poder fazer, mas só olhar que não foi feito nada, foi feito. Nós fomos muitas vezes para Marizeira, não todo mundo, não só nós. Convidei os irmãos da Paraipaba por cada dinheiro para alugar um toque, fundo lá, meio passado, não sei que não foi colocado de forma, né, de enviar para a gente se compungir o coração, mas no horizonte tão muito lá, os irmãos não se fechou lá, irmão, não por causa de mim, mas por causa de Deus. Rapaz, você me deu uma reunião lá, quando o irmão disse que ia para outro, até então o irmão estava faltando culto, né? Ninguém sabia. Lá foi para a reunião lá, quando a esposa disse, não, ele está indo lá para tal local. O irmão que se levantou, depois o irmão, vou fechar, já que ele não está aqui, é por causa de mim, e não adianta, então a igreja acabou, e a mulher dele também não acabou, não se voltar para o seu serviço. Chega naquele momento, ele falou, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar? Ele disse, os 2 casais a gente não queria, porque viu que o problema do irmão
não era, tipo assim, questão de estar fraco espiritual. Era questão doutrinária e pessoal, porque se, tipo assim, se ele fosse nem para o universal, para não saber que era, mas para nem igreja se é do Senhor e a igreja do lado, e mãe, como é que vai ficar aqui por aí? Como é que vai saber, vai ver lá como igreja? É verdade. E ele falou a verdade, a esposa dele, que nós lá não fomos cruzados. Mas irmão, pela graça de Deus, não por onde. Os irmãos, esses 4 pessoas praticamente lá, né? E a irmã dele está naquela situação, estão cultuando, perseverando, confiando no Senhor. Então, sabe o que, irmão? Pedindo ajuda. Quando a pessoa nem pede ajuda, não é o problema, não é a situação, então, irmão, estamos fazendo. Agora, o que é que eu estou fazendo? Fazendo tá não por orgulho da igreja do Barroso, mas porque está acontecendo. E como o irmão pai falou, irmão, tá vendo aqui a Rosalina e a gente estamos aqui, irmão, a Rosalina lá, os irmãos levam um monte de coisa daquele casal, quem pode fazer é o suporte, cooperar. Eu nem vou para evangelismo, mas quando eu vou numa reunião, quer pular, eu vou. Quando a gente está cooperando, e a igreja lá está viva. Muitas pessoas lá na Rosalina se decepcionou pela dureza do coração e pelo mau testemunho de todos os irmãos que estavam lá. Né? Inclusive o Edmilson aqui, eu falo para ele, na falta de saber dele no casamento, que quando se separou ali, não foi assim? E o inimigo usou, irmão, e tá, o povo já é duro. Aí quando você tem um trabalho que os irmãos, com ele que está no meio, com tudo lá, não estão bem aí, não estão como menino constante, o trabalho, ele retarda mais ainda. Na verdade, ele retarda, mas eu vou matar, eu vou arrancar, não vou fazer nada, porque os irmãos têm a maior parcela da culpa, e quando tem uns ladrões que estão querendo. Então, irmão Paulo, o trabalho Rosalino está sendo feito no Espírito Santo, os irmãos estão lá com a cara toda quinta-feira. O trabalho no Bom Jardim já foi feito, o seu tempo pela igreja no Bom Jardim. Eu passei com você lá quase 3 anos. Nós estamos a Nereide ali quase toda, vamos visitar a Celozinha lá, o neném lá que é cunhado dele, nós já fizemos muito evangelismo, mas não está acontecendo. Tem grupo na casa da irmã Marta, e fizemos um grupo lá no Fabiano, demos umas portas abertas para estar na casa dele pequena, aí disseram, na casa da menina lá é grande, vai ser bom, aí nós estamos lá para o Defábio, né? E tudo foi de Deus. Dê a proposta para ele, Fabiano, o dia que você quiser a gente vem, a gente se organiza. Estamos, irmão, nós estamos fazendo. Agora, cara, não é do nosso tempo, quem não conhecimento quem é Deus. Eu não posso colocar o peso em Deus e achar que só abre uma placa de congregação dizendo que é a igreja, que agora o Bom Jardim vai ter convertido, enquanto você está lá assim, você mesmo sozinho, o irmão coletivo, o seu testemunho, o tempo que o Cezinha estava legal, ele pegava vocês mesmo sozinho, e aí cada favelinha ali, cada não, são vocês dois. Não estou julgando, cadê o crescimento do povo lá na educação? Você não fez errado. Você não está fazendo, você pensa em fazer um movimento, mas às vezes, irmão, eu estou falando isso para quem está acreditando, eu vou fazer só um movimento. Porque às vezes um movimento é só traz o quê? Barulho. Agora não vai ter que ir lá, visite a pessoa, pega os seus, aí você pegou aquele. Tinha um senhorzinho lá, nós fazíamos tudo lá de manhã, nós para falar aí, Pablo, ó, nós para falar aí, Pablo, às vezes eu posso sair de manhã no meu lado e se eu não sair de casa, fazer tudo, quase 5h30 para 6 horas, né? Quer dizer, na hora, nós para falar aí, Pablo, fazer o culto com os irmãos. Não, dava um estudamento todinho. Eu estudo lá no São Gonçalo. Não, eles não estudam São Gonçalo, é bem lembrado. Aí para fazer por 2 horas. Porque de Itaiano, para a gente voltar para o Zé Valdo, de mãos e mãos no tempo, a maioria para a feira, não tinha pouco bodega, de mãos e mãos tinha aquela cultura e todo mundo para a feira, né? 2 horas fazer o culto na Paraibaba. Na volta, quando a gente vinha, às vezes fazia até o contato no Mopau e quando ia para onde? Para o Zé Valdo. Então, irmão, é um trabalho que o Senhor sendo feito, que a gente não pode parar, mas a gente não pode depender, dizer que a depender se nós estamos errando, de fazer um movimento, e ele está sempre dizendo que não estamos fazendo. É fazer, tá? É cada um ser trabalhador, cooperador, e a igreja agora, já com a cobrança muito boa, ela começar o quê? Enviar. Ela começar a dar mão. E aí aquele irmão que disse assim, ah, irmão, para mim é ruim, é complicado. Tem irmão que não consegue ir, ele vai à distância, tem a fadiga dele, né? Tem a limitação dele. Amém, ele vai contribuir aqui, ele não vai deixar de fazer algo do Senhor, não é porque aquele que não vai não é do Senhor, não é isso. Mas aquele que pode ir, que ele vá. Que ele vai, irmão, e continue aquilo que nós, eu sou certo não.
Eu não me sinto nem um pouco insatisfeito de dizer que nós estamos fazendo. Podemos fazer mais? Temos que fazer, mas como é que eu vou fazer? Né? Qual o meu limite de ajudar? O Edmilson aí que quinta-feira estava lá, chega estava cansado, aí a mãe e os outros lá. É assim, você é pegando um pouco pergunta seu de mas isso aí é muito bom. Sempre a igreja dando suporte uma às outras. Porque nós estávamos até com uma união lá do eles falaram muito bem de vocês, que nós foi lá, vocês foram lá até ouvir o estudo, né? Falaram muito bem, ficou muito contente, porque nós, quando vamos, chega assim do outro prédio, as pessoas sempre ficam felizes. Isso é um tipo, um suporte, né? Quando ele está falando. Esse grupo é feliz, a da família, eles sempre falam, então, porque isso aí é um suporte, porque cada presença que nós chega, acaba até, porque os irmãos têm que ficar leve, entendeu? Eu sinto muito feliz, porque quando um vai dando esse suporte para o outro, e quase um eixo, né? Sempre tem que estar giro, entendeu? Só que não pode parar, né? Isso aí é muito bom. Estava falando, É muito bom. houve um meio atrito lá, né? Não, mas isso aí é sobre deixa eu falar, né? Um meio atrito. Eu não sofri um atrito. Eu estava lá. No dia que perguntaram, não, eu vou dar embora. Tudo pra cá. E como eu não tinha nenhum problema, mas alguns, né, ficaram meio assim, tudo bem, mas com o tempo eu comecei a mastigar outro, conversando. E eu não indo na primeira reunião, foi sabedoria minha, que Deus me deu, para eles abraçar aquele que no início houve e foi bem recebido, graças a Deus. Porque se eu tivesse ido, olha, eu não vou, né? Eu tinha tirado, tinha chegado lá, tinha chamado a atenção, eu não quero isso. Então, isso aí, a gente tem que ter essa sabedoria. Mas no momento oportuno, eu estarei lá. Quer dizer, quando o Elton estava falando, ele fechou vários. Fechou. Só para saber. Então, é isso, irmão. Ó, eu não estou falando de maneira nenhuma estabelecer o trabalho. Mas o meu pensamento ler a Bíblia pouco. Continuar como está fazendo. Ler a Bíblia pouco. Visitar, Entendeu? tá ali chamando. Ler a Bíblia pouco. E até tirar um dia na semana, uma noite, porque a minha congregação lá, fica os caras todos sentados lá fora e tal, olhando, passar. E eu estou vendo que então, eles próprios, eles têm os bancos dele para estar. Eu vejo que tem capacidade. Do momento oportuno, eu abri a Bíblia e falar, né, meu texto, mostrar e tal, e eles vão. Duas coisas vão acontecer. Certo? Ou eles aceitam a palavra sendo falada e ficarem com raiva de mim, que isso é muito bom, que se ficarem com raiva, é porque realmente o mundo vai estar sendo atingido. Então, e
Isso é meu ponto de vista, não estou convidando. Não, você Não, não, eu fazer como continua você. fazendo, É. quem está fazendo, mas se colocar um peso, Não, mas é porque eu estava. porque fazer um trabalho, achar que um trabalho, como assim, DBF, uma sala, uma placa, Não tô- uma porta, não. vai agora, o que não aconteceu, formar. Não estou A igreja falando se disso. forma de vivendo, convivendo pelos irmãos ali, colaborando. O nosso grupo familiar a gente visita, convida, tanto trabalho. Porque a gente coloca coisa, não está acontecendo, tem que fazer isso. Às vezes é só continuar fazendo aquilo que a Bíblia sempre fez, da maneira simples e confiar que é Deus que vai dar o crescimento no momento certo. Agora tem que fazer o quê? É perseverar. E não desistir. O casal aí dele, doutor chileno, eu matei, parceiro. E tudo está sendo falado. A audição tem que poder ouvir, porque você vai ali com o boi e o irmão também. Pronto. E aí, dá certo. Uma coisa que eu sempre lá na delegacia, né, foi melhorar a minha descendência, né, cara? Fazer melhorar a casa. Mas com o tempo eu fui pensando assim, não tem casa. Nossa casa é no céu, né? Mas a gente dá lá o que então, vamos fazer, vamos nos preparar, principalmente, para quando a gente tiver aposentado do nosso trabalho, sair por aí, pregando o evangelho. A vida naquela barco ali, já tem um trabalho, a gente já tivemos, deixa eu passar. Ouviram, não houve funcionando as pessoas, desviou e tal, mas assim, eu também não vou dessa vida. Agora a gente está trabalhando e aprender mais. E pretendemos daqui a alguns anos sair dali, daquele local, e para outro local. Amém. E começar um trabalho evangelístico que está no coração. Para acontecer ou não, Deus sabe. É. Mas há um desejo. Então, assim, acho que às vezes a nossa casa física aqui nesse mundo acaba atrapalhando, sabe? E a gente precisa fazer nosso desapego. Quem faz muito isso não é a Cláudia e o Fausano, né? Eles vivem assim, né? Ficam dentro do lugar, eles têm uma casa própria, cara, né? E eles alugam casa em outros lugares. Eles procuram um local, eles se estabelecem e eles procuram fazer um trabalho de evangelismo. Eles ficavam Sobre Horizonte, eu estarei, se puder, eu estarei lá no segundo domingo. Né? Santo Horizonte, a gente fechar, vocês tivessem igual da frase que falazinha mais ou menos isso aí, né? E aí os irmãos depois ficavam atentos, o tempo que vai se organizando, né? Tudo no Horizonte. O Certo? casal ficar uma noite, né? E assim, o segundo domingo, quem quiser ir, vai. Só no outro, como o irmão vai se ausentar, a gente tentar ir, né? Para não, Não é agora em junho, né? tipo, ficar assim, os irmãos também. uma coisa que eu irmão para você, não. Falou que você Bom, isso é uma coisa que eu estava falando muito tempo atrás aqui. é aqui. Aí, entre irmãos, já tem boa parte da congregação, tá legal, assim, começar a gravar hoje. Ou deveria mudar o horário, como é que tá? Não, você tinha um pensamento, pelo menos um domingo seria o melhor. Já falei que há muito tempo atrás, mas ninguém falou nada, ninguém nem disse que concordava, nem disse que concordava. Eu não falei mais, né? Aí eu falei sobre o irmão Elton, né? Já que os irmãos do Horizonte ele nos convidou, né? Aí a gente também poderia estar pensando em trabalhar lá sobre o que a gente faz aqui, né? Conhecer a comunidade de lá e fazer uma pregação à noite de sábado lá. Aquele local, aquele espaço é pago. Porque aí a gente, no contexto, a gente vai, a igreja lá vai ser conhecida, e até mesmo a gente deixar aqueles irmãos, né, com a mente mais voltada
a não só fazer culto, ou não só fazer doutrina, mas também se preocupar com o povo no meio do mundo, né? Porque o sacrifício de Cristo foi para isso. Deus não está afim de adoração. Ele quer que a gente adoração. Para pegar de volta, como deu esse colapso lá, foi tipo um colapso dele. Chegou a beira de ficar mais nenhum medo. Aí peguei eles fazer aquilo lá, motivar até teve um grupo lá, pegar os que matei lá, e a gente, talvez até um dos evangelhos que ele faz aqui uma vez no mês, fazia lá, né, se puder ir, no sábado à tarde. É mobilizar eles. Nesse primeiro momento, nós, no Senhor, ajudar eles a se firmar, para aumentar a fé deles, né, no Senhor, para que eles tenham suporte para eles mesmo e para fazer aquilo. Porque também, o jeito que está agora, está acessível, e foi muito recente, o irmão ter saído. Aí agora, graças a Deus, a própria mulher dele, né, do irmão Francisco, está indo para o culto, o filho dele está indo para o culto também. Aí, infelizmente, outro foi lá que eu também não está mais indo para o culto lá. Né? E outra assim, irmão, se você sair daqui agora, você vai entrar na disputa do diabo, porque como ele fez isso, o que é que o diabo está esperando é você por birra e por orgulho, também sair daqui. E aí eu falei, ó, do diabo. Então fica, que quem sabe, ele mesmo daqui a um tempo, ele vem entender. Ele vem, rapaz, os irmãos não fizeram o que eu fiz, né? E graças a Deus que eles estão no mesmo prédio. Porque aquele prédio que o irmão mora vizinha é dele o prédio. Aí os irmãos queriam ser esse irmão, não sei se você tem que mostrar agora em Cristo, você não está no caminho dele. Graças a Deus, tanto que a mulher está indo, né? O domingo não foi porque tinha prova por lá, mas não foi, né? E então, irmão, dizer para eles, é verdade. E aí, meu pai, eu chegar no ponto da gente ir com eles. Mas eu gosto do momento deles, como nós, né? Se firmar, porque se não for chegar com eles, além de ver que eu falando, nem falar, né? Nem faz cara. Mas são contra. Não, mas essa maneira aí de nós sairmos aqui com eles, é uma maneira que eles não há fortificação, a gente deixando as coisas passar. Mas eu dizer para o irmão, não entendeu. Deixa eu falar. Nós, como o Sérgio falou, nós parecemos pessoal que trabalha para a KGS. Estoura o negócio lá, aí telefone. Nós vamos mandar uma pessoa aí para ver como é que está o serviço. Aí passa dias, aí essa pessoa vai lá estudar a situação, aí depois volta. Depois aqui vai. Eu creio que as coisas de Jesus tem que ser mais Vamos deixar espaço aqui para os outros agora falar. É isso que eu ia falar agora, porque É muita gente. a gente já entendeu a necessidade que tem a dos irmãos. A gente ficar tratando a questão de como vai ser, e pode ir depois que Deus para fazer, porque senão fica. Aí vai passar as horas e ninguém mais vai falar. Então, nós já entendemos. O nosso irmão Horizonte tem necessidade. Irmãos de Paracuru tem necessidade. Quando eu falo dessa questão aí que o Júlio está fazendo, eu falo comigo, que eu estou fazendo. Eu concordo com o envio. Eu concordo, eu ia até falar sobre isso hoje. Realmente fazer o envio, de marcar de porque eu sou uma pessoa que eu já cheguei a passar, até meia-noite e meia, ajeitando meu carro, para ir para Paraná no outro dia, porque era o meu dia de ir. E eu tinha um compromisso. Que é eu, Edmilson e o irmão Cláudio, que a minha esposa trabalhava no domingo. E logo chegou a me oferecer um carro. Eu disse, não, vou terminar o meu, meia-noite e meia, no meio da rua. Aí eu dentro do carro, para poder de manhã eu ir com os irmãos. Então eu me esforçava. Eu falo comigo, porque eu achava que, como tinha a questão de eu estar na lista, era uma obrigação minha, eu podia ir, não, o carro está com problema. Vai alguém no meu lugar? Não, eu tinha que ir. E eu fiquei até meia-noite ajeitando meu carro. Eu ajeitei e fui no outro dia. Eu, Edmilson e o irmão Cláudio. E a gente, quando a gente se solta muito aberto, acha que tem que tomar decisão, aí já acaba que a gente não faz. Então, eu concordo com a questão do envio. É bom a gente ver quem se disponibilizar aí, eu disponibilizar aí um domingo do mês, nós vemos uma escala. Como no Horizonte, eu já dei a ideia de 15 dias.
Esse mês não, porque eu vou dar basicamente só. O culto que é pela manhã. Quem se sentir a disposição de ir, pegue seu carro, moto, vai, ajuda os irmãos, que é bom. Nós somos muitos homens. Graças a Deus, temos o Mateus aqui, que é projeto com fé, com ceia. Temos nosso irmão de chileno. Tem um pai que faz um louvor, faz uma abertura. Temos o irmão Cláudio, que está em exaltação, Cícero, eu. Passei um bom tempo fora, de vinho. Mas pela graça voltei. Estamos aqui tentando. Então, assim, não vamos ficar tentando bater em tecla de como é que tem que fazer, porque assim, não. Nós sabemos a necessidade. Já foi falar? Vamos sentar e vamos ver qual é essa. Vamos tratar os assuntos para se tratar. Deixa os irmãos falar. Muito bom. Então, ele pode ir, mas não tem problema. Ó, bora. Vamos casar de novo, cara. Não, fica calado aí. Eu comecei a falar logo, ele parou mais. Aí o cara se pegou. Que eu ia falar, aí concordar, e eu falava mais. Outro ponto. Pois é, não, o meu pensamento, eu tinha, aí pelo menos uma vez, porque para mim tanto faz ser de manhã, como de noite, como à tarde. O domingo para nós tem que ser pro Senhor. Esse pensamento, não, aí você tardezinha, depois do almoço eu venho. Aí você de madrugada também eu venho. Para mim o domingo é pro Senhor. Não tem lazer, não tem nada que eu possa impedir, né? É tanto que lá, um exemplo, eu sou mulher da Miriam, o cara mora em São Paulo. Aí sempre quando vem pra cá, quer ir pra onde? Quer ir pra praia. Aí é pro domingo, eu ia, mas era pro mar, ele voltava. Porque, irmão, você vai assistir cansado. Todo lazer não, você não vai para um lazer para chegar lá e dormir o dia todo, não. Você vai tomar banho, vai comer, aí chega e dois. Abre na boca. Os olhos vermelhos. Só de bem dentro pra casa, eu falei, Miriam, eu disse pra Miriam assim, ó, a partir de agora, quem quiser vir, não sabe, mas domingo, eu vou marcar, pode falar. E realmente eu sei o que eu vou fazer. Né? Aí eu tinha um pensamento, já que aqui em comum, aqui como nós começamos, né? Foi ficar nesse da noite. Mas há muito tempo atrás, ela estava mesmo no domingo de manhã. Porque, querendo ou não, às vezes, né, não sei, é bom, eu acho bom, então, caso até uma pessoa passa aqui, dá mais vezes na perto de manhã, ele vai e entra aqui. Né? Não sei, aí eu falei uma vez, era só nós aqui, só o planeta, peraí. Essa era a família, né? Ixi, são mais cristãos, não. Ele faz assim, que são não é diferentes. não é da família. O pai não falou, Ah, não sim, falou, o Eltinho não falou, nem a mulher falou. Eu só eu. É porque assim, como a ideia do irmão pode dizer que não, você não fala. Diferente mesmo, cara. Seu irmão Não, fala que eu não. vou fazer um negócio O irmão, não. ele Ali foi outra história que aconteceu no Zé Paulo. Aqui na Barroso não pode. ele disse que não era legal, porque a tinha começado à noite, às vezes as pessoas viam. Foi bom, bonitinho, às vezes as pessoas passaram e veio fechado assim, mas é à noite. Aí como agora tem a irmã, eu estou de chileno, tem o Matheus. Tem as crianças. Se for pela manhã, todo domingo também. Aí à tarde a gente vai lá pro horizonte. Igreja, Vai dizer. Não, eu estou aprendendo com o meu discípulo, né? então vamos lá. A irmã Marta falou, como o Cisne falou e retratou, é verdade, eu vejo essa ideia. Existe essa possibilidade. Então vamos lá. É algo a se pensar depois, pelo menos um dia no mês, entendeu? Eu como assim, eu faço igual você, se for madrugada eu venho, se eu venho. Mas se, como bem foi falado, se for de madrugada eu como pode ser, quer vir de manhã para cá, vem de manhã, Deus vai para o horizonte, vai para o Zé Val, vai para um canto. O importante é estar com o Senhor. Se torna melhor, mano. Porque nós, todo mundo de manhã. Mas se existe a possibilidade de os irmãos concordarem, depois nós podemos ver sair lá no grupo. Essa ideia, amadurecer e ver. Eu já tenho o pensamento de uma vez no domingo, então se fosse, de nós não vir só para o culto. Nós temos esse pensamento, nós chegar aqui mais cedo, muito bom, ter essa comunhão,
falar, né? Ter algum momento de reflexão e depois vamos lá e começa o culto. Eu pelo menos acho bom, porque tem igreja aqui de Cristo que começa com estudo, né? A maioria, né, que é de manhã, depois que eu culto. Mas não tirando a quarta-feira, né? A quarta-feira vai ser do mesmo jeito. Sabe, eu tô entendendo aqui. Não, nós vamos falar comigo, a quarta-feira vai continuar. Ah, velho. Aí tomou até minutos aí, ó. Porque às vezes é só aquela porra mecânica, veio aqui pro culto e nós não se conhece. E tu sabe o que está acontecendo com o irmão. Não, a gente E às sai vezes- na carreira, mano. Já até aí eu já não cheguei mais cedo, domingo, 8 horas, conversando aqui, para um café, rapaz, vamos falar tudo isso e aquilo outro, né? É porque eu vejo que o 70 ação tudo mecânico. Um hora de culto, aí eu vou, adoração, palavra, cadê o conhecimento de cada um de nós? A intimidade daquele tempo. Não sei. Alguém mais aí nessa palavra? Fazendo um exercício. Acho que esse ponto Porque eu já coloquei 3 pontos aqui, ó. O Alberto do Horizonte, fazer o envio ao irmão Paracuru, fazer uma escala mesmo, interessante. Eu me disponho. Avaliar o público além do mínimo. E além, Sérgio, perdão, vou falar um pouco. Além da escala, a questão financeira. Porque às vezes a gente fica, porque no começo, mano, estava aqui Isso aí que eu ia falar também. nós falamos aqui, mano, vamos ajudar as igrejas, e deixar para os irmãos, aquele que puder com as suas condições, para não ficar sempre aquele negócio de estar puxando das ofertas, qualquer coisa, a oferta é pobre, porque aí teve um pedir que aconteceu lá no Campo Zé Val. Chegou um tempo do irmão tem que pintar o carro, porque o carro estava na missão, aí o irmão pediu que a igreja. Então assim, a gente tentou ser sensível para nós não chegar nesse ponto, entendeu? E nós colocamos até, estava ali. O irmão que puder com disposição, né? E quando nós botamos até assim, com honestidade, pedir a ajuda, nós assim, para não chegar no ponto de querer fazer tudo e tipo assim, só porque vai ser, tipo, com o tempo é um benefício. Ninguém está dizendo que não fazer, mas chegou um tempo que lá isso aconteceu. Então nós fizemos esse poucozinho ali declarado. Como foi também tudo a questão de enviar irmão para estudo, né? Uma coisa que nós conversamos aqui, mas seria bom já nessa necessidade, a gente estabelecer uma parte financeira e ter a irmão aqui nesse momento, está nos revolta até hoje, mesmo que para um tempo, os irmãos pediram ajuda, mas agora ainda está alguma vez, os irmãos lá dar o dinheiro para os irmãos que quiserem, tanto que agora já está na escala, todos os irmãos têm a escala, porque às vezes um motivo para os outros. E assim, eu ia até falar essa parte aí, porque já estipular o valor. O Horizonte é tanto, é perto, né? O Paracuru é tanto, e depois estava no valor, Zé Paulo. Foi? Porque eu, pelo menos, às vezes, mas dentro de todas as reuniões que teve, já foi botado esse ponto de ajuda do IDA, porque é para isso Porque aí deixou essa mais, se for com isso, porque às vezes eu, pelo menos, tenho vergonha de chegar, né? Eu acho que também não sou eu, mas alguma pessoa e pedir, eu tenho essa vergonha, né? E já está, um exemplo, é que nós fazemos, no dia que eu tiver condições, eu consigo o meu dinheiro, mas a igreja já estabelece um valor, e quando chegar aquele, não, está aqui, você vai pesar, já está separado, você vai lá e isso que está falando, e vai lá, por horizonte, vai já estipular o quê? O valor. Eu já botei aqui, ó, aqui de Vou ver. Passa, os irmãos concordando. Pronto, o exemplo, quando for para a escala, o irmão quer por horizonte, não, vamos isso aqui. E um casal ficará para tudo, vamos isso aqui, já está lá disponível. no ponto do horizonte, quando foi tipo assim, se falou que foi um carro lá, bom dos irmãos, é aquela questão, como você falou bem, como é perto, se for pegar ali, para não deixar de ir, para não ficar aquela coisa assim, porque no tempo que vai acontecer isso, né? É claro que esse que for na sua condição, por isso que ela fala para aquela honestidade, quando chegar ao ponto de não mesmo se corromper com esse ponto, mas também é assim, né? De estar fazendo dessa coisa. Eu não quero ligar, eu não custo. Vocês conhecem aqui o irmão Vale Cruzando, né? A Cláudia, a Maria que conhece. Conhece a Rádio? Não, acho que só que não. É uma coisa que eu Já já vou vou falar, falar. já vou falar dele. É muito Valmir, né? Conhece a Rádio CNA? Conhece? Quem? A Rádio CNA, a Rádio que tem. Sim. Conhece? É assim, que ele está precisando de uma ajuda para manter essa rádio. A mãe desvalorizando? É. Aí eu só passando aqui a ideia, né? Não é nada aqui, não.
verdade, né? A vida de curso. Como não estava comentando comigo, eu falei, eu pensei, não falei com ela. Vou conversar aqui com você, isso é possível. Mensalmente. Mensalmente, pois é. Desde já, claro que a gente tem que examinar a Bíblia e nós vemos, né? Eu quero deixar ressalva e declarar para todo mundo a opinião minha, por exemplo, nesse ponto. Eu fico muito preocupado, irmão amado, muito preocupado com tanto, como eu posso dizer, tanto necessidade, de tanto não é evento, de tanto trabalho. Não estou jogando a raiva do irmão. Eu conheço, quando ele começou, ele estava ali, eu até conversei com ele, irmão amigo, irmão dele, como outros trabalhos que tem no Brasil todo em prol da Igreja de Cristo. Certo? Eu fico muito preocupado com essas ajudas de forma financeira e mensal, desses trabalhos, como é que pode dizer, megas, que é maiores, Tem mais um custo, né? que é um custo que, tipo assim, não estou julgando, que acaba fazendo muita coisa, mas acaba perdendo a essência no decorrer da caminhada e acabam fazendo praticamente, não estou julgando ele, praticamente nada na área espiritual. Assim foi a rádio quando começou legal, ele bota lá só a capela. Ele pregava no começo só a Bíblia, eu estou falando isso. Hoje ele prega contra a própria Igreja de Cristo, de maneira que ele compartilha muitos irmãos. Ele não está mais pregando essa palavra. Não, eu estou dizendo assim. E não é toda vida que ele desce lá, o irmão diz que não, você pode, mas ele está pregando para o favor da Bíblia. Mas infelizmente, com o passar do tempo, ele começou a esquecer a essência de Cristo, da salvação, porque a rádio não é para salvação. E para muitos irmãos se edificar. Mas, irmão, pelo que eu conheço, vai ter muitas pessoas que vão ter outro pensamento, tudo. Ele com o tempo, o Rodizão, ele com o tempo, ele deixou de pregar a palavra, é claro que ele abre do lado, né? Mas em muitos momentos ele ataca a igreja, as pessoas que ainda não entenderam, as pessoas que estão erradas de maneira geral, global, é tanto que você vê o fruto, eu fico muito assim, eu sou como aquele profeta lá no tempo de Jesus, que era, não era profeta, não, sacerdote, né? Ele disse, não se preocupa não, olha como aquele homem ali falou. Gamaliel não estava nem aí com Deus. Se for de Deus, né? Vai acontecer. Olha, um totalmente. Se não for, vai Se não for, vai. Irmã, pelo tempo, pelo fruto, você está vendo como Deus é tão bom que não está fluindo. E aí, eu fico muito preocupado também com outros irmãos que pedem muito. E o Rodizão, para mim, pede demais. E assim, eu não estou julgando, irmãos, e eu falo sempre para ele, eu falo sempre para o irmão Valmir, que é irmão dele. O irmão já concordou comigo, né? Eu estou falando mal, mas eu estou lá com os irmãos. Não estou dizendo que não posso profeta, que não confio. Escute a rádio, mas penetre como penetra qualquer um de nós. Mas o Rodizão pede demais e eu sou seu irmão. Infelizmente, nos últimos tempos, ele está falando mais para o ouvinte daquele que está ajudando ele hoje. Até em muitos pontos de pessoas que no passado, a questão, por exemplo, essa questão severa que eu acho, severa, e biblicamente condenando eu, errado, de igreja em casa, aquelas pessoas que dividiram muitas coisas da maneira errada. Eu sou a favor de igreja em casa, eu tenho estudo, eu tenho livro, eu fico, Senhor, quando é que vai ter, deixa que está na casa dessa pessoa. Mas tem irmãos que levam para o lado do final que descomunda toda a irmandade global com um ponto que não edifica ninguém. E nos últimos tempos ele pegou o laço assim, que não estou falando que é errado, e quando você vai ver, pessoas que no fundo estão o quê? Contribuindo. Por que Paulo não queria ajuda, acho que é de Corinto, E Paulo precisava de ajuda. Ele não estava dizendo que eu precisava de ajuda, ele estava, mas tinha uns irmãos que... Mas quando ele foi tratar com Corinto, acho que foi Corinto, tinha regalado. 2 capítulos. Ele não peguei nada de voz. De você. Né? Então, assim, esses pontos, irmão, que o fruto, desde quando eu vi ele no começo, pedindo muito, desde quando eu vi ele no começo, levantando, porque ele era um tempo, pode dizer, o evangelista mais bem pago do Brasil, um dos brasileiros. O americano nem se compara com ninguém dó, né?
O americano você ganha $1.000 que é dar 5, né? Eu ia ser culpado. Mas no Brasil, em Pelotas, na igreja pequena e apaixonada, o Valdizane, dos evangelistas mais, ele fala isso para mim. O Valmir lá em Recife. Em Pelotas. Irmão, ele foi chamado para o trabalho lá no Piauí. Os irmãos estavam lá, né? Que problema, o irmão falava que foi roubado. A última vez o cara foi lá, ameaçou. Ele foi chamado para o trabalho lá no Piauí. Ele disse que ia analisar lá, foi olhar, viajou, gastou dinheiro da igreja e no final disse que qual a diferença de pegar o Piauí? Ele disse remunerado. Estabelecer a rádio lá no local, que não é feito de fé, ia dar certo. O irmão Valmir, quando saiu de casa, ele veio de Piauí, que tinha trabalho, ele queria ir para Maringá, ele foi para Maringá. Não deu certo. Não estou julgando. Não estou dizendo que ele está certo, quem sabe é Deus. Mas na maneira que eu tenho cuidado com ele, eu tenho cuidado com o religioso, que é disseminado do Ebenezer, Deus não foi o Cícero com o Sérgio. Foi tão bom, acho que foi aquele americano, não sei se foi o irmão chamou lá na frente do seminário lá, e disse, nós estamos aqui apoiando o Brasil. O irmão ficou calado, quando ele pegou o celular, não apoio nada. Está apoiando o Brasil, menino, não tem ligação, está suspeito, não estão claros, não está pelo serviço, cadê o dinheiro? Os irmãos todinhos lá, os americanos, a igreja do Brasil, se voltou contra ele. Porque ele falou que era certo. Porque o movimento lá do religioso lá era colaborar com o projeto do Brasil. Então, irmão, eu acho, a opinião minha, e não estou querendo, aqui é para todos nós. Quando eu vejo esse irmão que faz esse trabalho mega, e você vê que o tempo que acaba de resultado nenhum, e ele continua pedindo, eu acho que não é para a igreja que está contribuindo para esse tipo de serviço. Agora nós, entre nós aqui, eu já falei no Marta, a Marta exemplo, tem o seu carro e tudo, tem um exemplo, tem uma peça para consertar, tem um problema da gasolina, a igreja conserta, e a irmã trabalha como não quer trabalhar, irmão, eu quero ir para Cascavel, eu quero botar o carro na missão, eu quero passar para pegar a irmã, a igreja, para mim, até a pessoa se reerguer e se entender, a igreja tem esse papel do seu carro na condição, ou uma volta, ou pagando uma passagem, ou então até falar que eu vejo com os irmãos, se tem irmão aqui do Ceará nosso aqui, que está no interiorzinho, que não está em evidência, porque tem muitos irmãos, os missionários, que eu conheço aí, que não está preocupado muito com o parábola, não. Não está preocupado com o horizonte, não. O irmão Cícero, bichinho, ele fica ali, ele participa dessa escola lá, e fica cuidando do horizonte. Quem é que vai ajudar ele? Quem é que se colabora com ele de lá? É longe de tudo, e aí? Então, esse trabalho médio da igreja do Senhor, ele é mais, não dá fruto. Eu fico preocupado, espero o fruto. E do Valdizão, o fruto está vindo totalmente o contrário, não está fluindo, como Gamaliel. Cadê? E ele pega bem, ele é até defensor da doutrina, mas assim, chegou um ponto que ele está defendendo a doutrina e a doutrina daquele que está com ele. Como acontece com muitos irmãos que às vezes não se perdem com esse trabalho. E até para nós, que nós, irmãos, ajudando o Paracuru, ajudando o Horizonte, a Rosalinda, o Bom Jardim, o Bom Sucesso, aquele irmãozinho lá que não tem nada, que a gente não vê, irmão, nem que nós vemos, e nem de mim, que conheço muitas dessas pessoas. O dia que você vê o El do lado lá desse americano, esse trabalho, esse apoiando, rapaz, o El, você está espiritual. Não, pode, mano. Pode ir lá em casa, vai, irmão El, rapaz, volte, porque, irmão, deixa eles lá. E sabe, irmão, muitos irmãos deixam aqui a vida deles, muitos irmãos deixam eles lá. Então, eu acho que tem que pensar, não cabe a nós, essa contribuição é mais mensal e tipo assim, tributada, de pensar esse amarramento, essa ligação desse tipo de serviço, irmão, que Deus não deixou prosperar. É uma rádio, é boa, mas cadê? Por que ele não vai para o Piauí? Por que ele não vai de casa em casa? Por que ele não está ali? Por que ele, depois que saiu de Pelotas, de muito tempo ele procurou locais onde Jesus sai, ele vai fazer por longo, né? Zebulon, ali aquela cidade do quê? Periférica. Ali não tinha luz, ali, você imagina, eu fico vendo ali como se fosse a luminosa, usando na vida, o pessoal ali dele, né? Você vê o cara entrar aqui ali, ficava fazendo atrás de ele andar lá no cemitério, ele estava todo cortado de se gladiado. Aí o pessoal totalmente possuído por demônio. Então o pessoal foi, o pessoal tinha miséria. Deus andava ali, meu irmão, nunca sabia. Semana passada, quando eu estava no hospital,
uma mulher com lepra, sem o dedo, mão, o olho, se der com fome, eu não sabia que era aquilo. Mão, eu não sabia porque ela estava tomada. Imagina o tempo de Jesus, como naquela época não tinha nem cura, tratamento, Jesus estava lá. Ainda tinha humilhação. Eu sou leproso, eu sou leproso. Aí, Vamos procurar o nosso recurso, esses irmãos que nossa que ajudar. E esses aí que estão aí em evidência, que acho que é a evidência, não estou desmerecendo o trabalho dele, não estou na cabeça, é para nós analisar não só ele, mas os treinos do Lepretério, do Secris, o Correio do Brasil. Eu não estou para o Correio do Brasil. Eu não estou para todo irmão que está em missão. É porque assim, Marta, o Dr. Paulo aí, lá tem concordo. De vez em quando não, esses congressos que tem lá. E eu pude observar que está tendo muito projeto. Isso. Para arrecadar o quê? Dinheiro. E às vezes não está tendo, sabe o quê? Resultado. Né? Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A igreja de Cristo, que tem muito missionário, paga bem pago, não é barato não. Hoje, quando eu da Assembleia de Deus, ele não dava nada. O cara manda lá pro interiorzinho lá, quem ajudar ele era aqueles irmãozinhos, mas pouco que é ele. Aí deixa eu lhe contar a história. Aí nós fomos visitar os irmãos lá no Piauí, eu não vou citar aqui não, mas aqui eu, o Sérgio. Os caras recebem no tempo 5 mil reais por mês. Dizendo que é pouco. Presta atenção, não, deixa eu terminar a história aqui. E daí quando nós chegamos lá, todo mundo estimulava do dinheiro. Porque o aluguel era isso, aí eu peguei o cara, né? Aí eles falaram, o aluguel é tanto, deu o que tanto? Pô, mas sobrou 3 mil. Botei na mesa, né? Sobrou 3 mil. Aí nós fomos lá pro mercantil, um açaí, quando chegamos lá, os preços, tiraram os preços daqui. Da cesta básica, não. Esses caras estão reclamando de barriga cheia, porque eu ganho menos do que 3 mil. Eu ganho mais que 10 mil reais. E eu sustento a família de 5 por ano. Aí, resumindo a história, o trabalho deles prosperou, não dá mais nem dobrar. Porque aquilo que tu falou, que Gamaliel deu né, quando quiser lá, fala, não, se for de Deus é prosperar, mas se não for, vai desfazer. Se for de Deus, não tem um. Não, é tanto que até hoje. Dinheiro, irmão, que para, é tanto que até hoje você vê o crescimento da igreja, né? Um pouco tempo, mas nunca parou. E eu vi, eu pude observar que hoje quer ou não, tem muita denominação, a igreja de Cristo, alguns estão caindo nesse. Não, o projeto está aqui, dinheiro para cá. Não, dinheiro aqui, é projeto para cá. Aí, meu irmão, que tanto projeto é esse? É horrível. E nós vamos ler a Bíblia, que nós lemos, né? Nós vamos ver que aqueles homens tinham recursos para fazer o livro. E eles faziam. É horrível. Quando eu falo, vocês não vão ver isso. É projeto, é dinheiro. E vamos fazer um. Não, ei, não posso mais. Não, deixa eu ver. Mas é real, caramba. É mesmo. Continua tudo falando, deixado agora não dá com vergonha aí. Isso é. Irmão Marco, entrando no assunto dela, vou dizer uma coisa para vocês, aqui bem sério. Eu participei aquele negócio do congresso. Eu participei do congresso da Igreja de Cristo, eu disse para a mulher que eu troquei. Porque o que a senhora falou aí, eu vi, eu gosto de ser observador das coisas, eu vim de uma cultura que era católica, e no meio das festas católicas tinha muitas coisas vendidas e tinha até leilão, entendeu? E eu participei do congresso que tinha todo tipo de coisa para vender lá, e eu achei que aquilo não devia. Tudo bem que é tudo bíblico, mas... E outras coisas também, irmão. Eu vi gente ali que conhece a Bíblia mais do que nós, vendendo as coisas dele lá, em vez de ele chegar para pegar a Bíblia, primeiro ele fez a venda daquelas coisas que ele estava vendendo dos projetos dele. Eu não acho que ele justo. Disse para ela, não vou mais não, porque eu considerei, Deus me perdoe, não todos, mas ali como um evento qualquer, uma festa, aonde você vende, aonde você luta, entendeu? E do mesmo jeito que eu falo ali, eu concordo com ele também, nós só.
Teve um cidadão aqui que ele olhou para nós e disse, olha, ele participou aqui do grupo, nós estamos participando, e ele disse, eu sou, tem tantos anos de evangelho, e eu nunca vi uma igreja com sal, foi a primeira, né? Nem pouca gente. A primeira que eu vi com sal, a folha eu nunca vi. Ou seja, daqui um ano ou dois, Deus vai prosperar nas nossas vidas, a tendência é só subir. Vai chegar um ponto de muita gente, que nem desse homem aí, outros qualquer, que viajou, que conhece a mamar, ou vice-versa. E o meu pensamento aqui, nossa objetivo é ajudar assim. Uma igreja que nem o menino falar, do Horizonte, do Mozilla, aquelas que estão lá embaixo. Jamais nós podemos ajudar uma igreja que ela está no patamar deste tamanho. Né? Eu concordo eu tinha dito para a minha mulher que eu não ia mais participar dessas reuniões. Porque eu tenho uma família aqui, a maioria, o que eu vou falar aqui, eu falo pelos meus 3 filhos, porque os meus 3 filhos não estão na inteira. Eles têm uns pensamentos e uma coisa muito seguida na cabeça deles, muito parecido comigo. Eu já não gosto de viver com a minha mulher, nem pela minha nora, apesar que eu conheço a minha nora. Aí daqui a pouco vem minha netinha, que eu não sei da natureza dela, mas os meus 3 filhos eu vou garantir para vocês. Eles vão comprar, o Rodrigo, a Marta, e do irmão Cristina e do irmão Matheus. Ó, vai ser muito difícil para nós continuar aqui no corpo, difícil porque é o seguinte, eu vi muita gente dizer as coisas que eu fui na igreja reservada, não perceber, porque eu vou dizer uma coisa, mas vocês não conhecem. Meus filhos têm uma mentalidade muito injusta, que minha amiga, eles gostam das coisas certas, entendeu? Sempre vai haver um debate entre essas coisas que eles veem no lugar. Isso aí ele tinha. Eles têm isso aí muito parecido comigo, eu estou cansei para muito. E eu gostaria de dizer para vocês também por que eu não queria mais participar. Porque eu, por um cabeça, a minha família é grande. Eu me sinto vocês aqui como um herói, numa ocasião dessa daqui. Mas, pelos meus filhos que eu ia responder, vocês se sintam à vontade. Qualquer opinião, vocês soltar aqui. Porque eles vão aceitar, não porque tem a família contra eles. Porque aqui, irmão, aqui eu tenho certeza que o meu pensamento é o mesmo. Lá trabalhei com ela, foi meu patrão, o Cis também foi meu patrão. E lá, irmão, para nós não misturava as coisas. Esses meio-ouvintes, essa menina, essa estava para nascer, eu trabalhei em umas casas lá que ele enveredou e o negócio era bom. Mas nós nunca misturamos as coisas. Aqui vai ser do mesmo jeito, dessa menina que acabou, desses aqui. E nunca vem fazer uma coisa porque na igreja nós somos uma maioria de família. Família. Aqui nós temos que ser uma igreja, um pouco só. Independente do que quer, do que vem acontecer, se eu estiver errado, eu posso se levantar por mim, nem eu mesmo. Quer dizer, Está entendendo? Se saber a boca e falar alguma coisa de errado aqui, se o Sérgio se levantar por você, você está errado. Porque nós somos uma família de sangue para fora. Aqui nós somos. Aqui a decisão de vocês, que eu no lugar de vocês, eu teria a mesma coisa pensando. Eu vou falar opinião no meio daquele pessoal aqui, 100% da igreja, não, nós somos uma igreja, é o povo. Se eu tenho uma família aqui que ela é maioria, qualquer um da minha neta, a minha nora se levantar, a minha nora se levantar a favor do Daniel, eu vou reclamar dela. Se eu puder, não está errado. Aqui é outra coisa, né? Aí é outra coisa, eu sei. Eu só estou dizendo isso, é para cada um de vocês que não conhece eu e meus filhos, se sentir à vontade. Estou respondendo por vocês aqui. Então, nem para minha mulher, não é nem pela minha nora, mas eu vou dizer um pouco para vocês. A natureza desses 3 meninos, eu criei eles, e eles têm tanto. Porque, irmão, você tem que observar a vida do ser humano. Esses meninos, tanto eles têm de vida, de decisão, que eles vão tomar, o que eles fazem, eles têm uma coisa muito parecida comigo. Muito mesmo. Entendeu? De ser útil no que eles vão fazer, de não comentar com ninguém, aquilo que eles fazem só pertence a eles. E eu tenho certeza do que eu criei, do que Deus me deu,
E a mentalidade dela é essa. E eu tenho muito medo desse povo aí, porque ele é o pior dele. Ele gosta das coisas tão certas que ele acaba o pessoal criticando ele, porque ele analisa. Eu peguei pessoas falando do meu filho ritual, entendeu? Eu ritual, né? E ele jamais eu dizer para a mãe dele, porque ela será daquela aí que com força. Você agitado na sua vida. Eu engoli a irmão ali, bem quietinho, entendeu? Pois é, irmão, é isso aí. E sobre essas coisas aí, nós vamos sempre ter problema, porque é aquele negócio, nem que me manche, mas nem ele vai sentar e falar uma coisa que nem eu, nem ele, nem nós, porque nós somos aqui, da igreja para fora, eles são minha família, acho que nós somos todos. Aquilo que tem para um, dá para todos, sabe? Se ninguém é para todos, é o que tem que ser feito. Porque assim, no mato do Frontinelli, nós colocamos tudo lá no Zé Val, e para mim já chegou irmão, dizendo que nós éramos influenciados pelo ela. Rapaz, você cuidado pelo ela. Mas tá bom, mano. O Sérgio já tá falando cacau. Deixa aí, Mas assim, Romar, Você já tá bom. rapaz, você tá se confundindo. Eu não sou influenciado pelo ela, não. Eu tenho medo de falar com Tem ele. muita coisa que o Alto concorda que eu não concordo, eu já falei pra ele. Pô, tá aqui mesmo, não sei se foi a segunda reunião ou foi a primeira. O Alto diz que ele tava afastado do prédio e tava só nós aqui de família. Só tinha 11 de tava, certo? O Alto diz, não, vocês não vão apoiar, não. Eu, o Serginho e o pai. Aí o Alto pegou esse cara outro, porque quem pensou foi o grupo maior, né? Assim, só porque o pai falou que às vezes pode ter pensamento, nós ser uma família grande, e um falar para os apoiar. Não, quando ele falou, se eu falar uma coisa aqui que eu não concordo, eu sou o papai, não, isso aí eu não concordo. Também do governo do SEC, assim. Boba também, E assim eu não diante, né? E deixa eu só E terminar. meu pai falou, aqui é um pouco, né? Cada um tem suas decisões e. Deixa eu só terminar aqui. Isso vai tentar. Deixa eu só terminar aqui, ó, e pedir encarecidamente a cada um de nós, até a nossa neta, e no meio de nós, do corpo banheiro, ela tem que ter obediência dos outros. E sabe por que é que hoje eu fico vendo da igreja do Horizonte, ali foi falta de desobediência. Ali era outro canto, que eu não gosto de dizer, no início ali que era cheinha, entendeu? Eu cansei de ir para ali. E essas pessoas que elas maltratam outro comigo, que não são cristãos, irmão, ser cristão é diferente. Eu cansei para ver mulher. Ser cristão tem que ser cristão verdadeiro. Se você não for para ser cristão verdadeiro, você não é. Não é, entendeu? Se você tiver uma mágoa com ela, com o Cícero, com o Sérgio, ou eu, com o irmão Carlos, que nós venha tratar comigo mesmo. Tem uma mágoa comigo, falar, chega junto comigo, pode me pressionar, falar e cobrar, entendeu? Porque ali o que aconteceu com aqueles irmãos foi falta de obediência. Porque, irmão, se o meu filho errar, ou um dos meus 3 filhos errar, não digo para ninguém, não. Eu comento para o outro, eu comento para a mãe deles, comento para o Cis, para ver se um ajuda os outros. Mas eu não vou chegar em qualquer canto do mundo falando do meu filho, não. Falando da minha mãe, falando da minha mulher, entendeu? E ali, irmão, nós que somos poucos, nós temos que ser feito isso, nós temos que ter obediência e respeito de cada um de nós. O que eu falo ali foi desobediência e respeito. Eu cansei de chegar ali naquela igreja do Horizonte e via irmão ali cortar aqueles outros irmãos que estavam ali e perguntar se eu achava se lá no Zé Walter era desse jeito. Tá entendendo? Chegava em distrito ali. Aí eu fiquei só comigo, nem para ele eu disse, que ali vai ter uma instituição dele. Daí, irmão. Entendeu? Daí, daqueles irmãos mesmo que está afastado, eu faço no final de semana lá mais irmão. Eu fui ligado um dia eu desviando o feijão que eu dei para ele, mandar aqui para ele parar. Irmão, agora de mudar de assunto, porque ele é só tesouro. Tá entendendo? Falando dos povos irmãos dele. Entendeu, irmão? É assim. Aí, irmão, fico meio complicado. Eu estou vendo dizer para minha mulher, ou você é um cristão de verdade, ou você não é. Se não vá ser cristão para você levantar você mesmo. Porque, meu amigo, Deus ele é tão bom que ele deixou tudo escrito em cima da terra. Você, quando enche a cara de cano e você cai no chão, nem se levantar só você se levanta. Vai ser obrigado a se levantar.
do mesmo jeito, irmão, é o cristão. Você não vai ali trazer uma mensagem, passar a fazer o elfo, que o elfo fez na semana passada, sabe fazer aí ontem. Não venha para a igreja para satisfazer mesmo no seu membro, não, irmão. Venha de coração, venha fazer a sua parte na igreja, pode ser do tamanho que for, pequena, grande, qualquer que for. Se você não fizer que a Bíblia pede, o seu trabalho está sendo irmão na vida cristã. Você pode acreditar você mesmo, porque nós podemos olhar para dentro de nós e saber como é que nós estamos na vida cristã. Todo dia da nossa vida, se ele mesmo dizer isso. Entendeu? Errar vai ser condenado. Mas o que foi importante é nós conhecermos você. Pronto, tá daí. Vamos consegue. Deixar. Vamos lá, então. Bora, Aí nós marcamos esse ponto aí, o outro fez uma observação dele. E o pai deixou bem claro aqui, irmão Marcos, independente pai, irmão, de sangue. Pelo contrário, vai ser tão diferente, um pouco, se fizer muito da briga. Se tiver os quatro juntos, pode dar. Porque cada um tem a sua opinião, isso é uma verdade. E só tratando essa questão do que esse ponto que o falou, tem algumas coisas que algumas pessoas não conhecem, mas eu escuto muito falar e vejo algumas coisas, mas tudo bem foi falado. Eu não sou de acordo nessa questão de a gente estar tratando, essa questão de mais para segurar mensalmente, eu não está vendo tudo. Tem que ver tudo. A gente tem quantia, né? A gente, graças a Deus, faz nossa oferta, ajuda os irmãos, temos à disposição para trabalhar nessa questão do evangelismo, depois já vou aqui a questão de custo, eu vou ver bem direitinho, passar para os irmãos, para que nós possamos estar colaborando com os irmãos do Horizonte, Paracuru, de Paraipaba, ou até mesmo o senhor falou num conceito de carro, ou da irmã, na mão do Mateus, numa passagem do irmão Paulo, ou nós sempre estar ajudando a questão do Cuba, alguma coisa, para usar de forma correta, e ter cuidado para não estar também achando que tem, de forma exagerada, e estar olhando para todos os lados, querendo só se desfazer. Não é esse o ponto. É usar com coerente, nós ajudamos algumas pessoas que fazem igual, claro, bem criticar, né, cara? O cara pediu uma bicicleta, nós demos, o cara se tinha bicicleta roubada, chega lá, a bicicleta do carro. Então, é essa a questão. Se a gente realmente tiver necessidade, algum irmão, tem de fora mesmo alguma coisa, se tiver realmente necessidade, nós estamos dispostos a ajudar. Mas para segurar uma questão do trabalho, que já existe, a gente não está vendo o futuro verdadeiro, eu sou bem sincero, eu não sou de acordo em ajudar. Eu não sou. A gente tem que ajudar realmente a necessidade. E não a conveniência. Existe necessidade, existe conveniência. São pontos diferentes, no meu ver. Entendeu? Então aqui eu já deixei, como foi tratado, colaborar com os irmãos do Horizonte, né, no trabalho, fazer um envio, fazer uma escala para o nosso irmão Paracuru, irmão Osíris, auxiliar ele, ver a questão de um culto pela manhã, se for de acordo com os irmãos, ver se é dele, se não ver se vai existir a concordância e definir o valor de ajuda de custo. Entendeu? Para poder aquele governo que realmente é bom para aquilo que é longe. Entendeu? A gente poder colaborar com o irmão, ajudar no almoço na casa do nosso irmão, para não ser só um peso ou despesa, do combustível do carro. Porque cada unidade da nossa limitação, sim. A irmã trabalha com serviço, que ela não sabe quanto é que vai ganhar uma semana, tem semana que é X, e tem semana que é Y, porque eu sei, eu trabalho com comércio, eu sei. O Elton já tem o valor dele, ele sabe quanto é que ele recebe, ele tem a família dele, o Cícero, o pai, o Mateus, entendeu? Então não tem, então eu não vejo nada demais de poder disponibilizar um valor para ajudar a custear essa viagem do irmão que for. Tanto faz ser em Horizonte, como em Paracuru, entendeu? E eu vou ver essa questão de custo. Se tiver algo que os irmãos possam falar, se tiver alguma coisa a acrescentar, ou se vier depois a ideia, pode levar no grupo. O grupo é para isso, é para tratar sobre isso mesmo. Entendeu? O que eu queria deixar claro para os irmãos era a questão que nós temos em caixa, da forma que está sendo tratada. Não existe aquela questão que, porque você é uma matéria, não sei. Uma vizinha está precisando de um medicamento que é R$300, é para ajudar.
Não tem aquele negócio de ter que chegar e falar para a igreja todo dia, não. Pode falar para mim diretamente, os irmãos têm meu contato. Vai lá, irmão, estamos aqui, vamos disponibilizar assim. Se existir a necessidade, irmão, pode ser o vizinho, pode ser o primo, pode ser a irmã, pode ser quem for. Necessidade é necessidade. Não tem como a gente julgar a necessidade. Ah, não vai avaliar, não existe isso. Se tem, pode ajudar, vai ser ajudado. Agora, você tem que tratar tudo com coerência, com honestidade, com tem que ser. Entendeu? Aqui já parar com isso, se alguém nem. No meio de uma vez, eu busco um mês. Já também ficou muito pequeno, às vezes eu não espero junto e vão parar e tal, né? Mas eu digo, vai ficar lá. Só que aí quando vai acaba indo porque ajudei. E naquele tempo também a mulher do Revelinho, né? A filha Pois é, dela. não, mas que ela vai. A gente não vai porque o cara só cabe um. E outra coisa, até na questão, mano, da ajuda de fora, não é que a gente vai dar pessoas de fora. Muitas vezes esses mega projetos que está aí no Brasil todo, a própria igreja de vir aí. Mas às vezes, uma pessoa que nós conhecemos, o Moisés. O Moisés é um irmão fiel que a gente conhece há muito tempo, tem um desejo de ir, às vezes não vai porque não tem gasolina. E já quero desses irmãos que a gente conhece aqui, a irmã conhece irmão aqui regional que irmão está trabalhando, está precisando visitar a pessoa lá no. A irmão, vamos mandar uma gasolina para esse irmão, vamos mandar ajuda para os que vão passar uma semana lá, pegando. Isso aí, eu acredito que nós conhecemos, e a irmã estamos próximos, a irmã vai conhecer, não pode dizer assim, porque como ele está lá, eu mostrei os pontos que às vezes acontece, mas irmãos daqui, irmão Aziz, o irmão com o seu irmão aqui, sabe, que a irmã se aproxima e sabe que ele vai pegar aquilo ali, uma obra aqui no interior, uma coisa que a gente está aqui, nossa, com certeza pensa, não é que a gente está dizendo que nós não vamos ajudar pessoas de fora, mas é bom a gente ser sensível a não também escalar, né? Selecionar quem pode, quem merece ajuda, não é que eu estou fazendo isso, mas é o geral, é o complexo que tem. Bom, só um alertazinho aqui para já estar encerrando, para avançar. Eu não, como tem coisa que a gente aprendeu com o Felipe. O Felipe eu dou ele como filho. Desde 10 anos de idade, eu convivo com a mãe dele, criei ele como filho. Criei como filho de verdade. Amo ele como filho. Mas depois eu não concordo, não é o trabalho da igreja. Se existe um projeto em que existe o quê? Uma fiscalização. Eu até achei isso lá em casa. Como o Felipe está lá no Peru, tem um irmão lá da igreja que é caminhoneiro, trabalha fazendo entrega. O cara está dando um caminhão para o Felipe dirigir, que não tem habilitação, vai dirigir carro. O cara está sendo inconsequente em dar. O Felipe está sendo inconsequente em pegar, tem que dar consciência. E a consciência é consciência que ele diz, não, eu não sou habilitado, eu não posso. Ele está no projeto de quem? Da igreja. Cada igreja está fiscalizando. Se eles não verem um acidente lá, vão dizer o quê? A mãe dele. Se ele for pegar uma missão, é aquele missionário da igreja. E aí? É um missionário. Isso aconteceu já aqui em Arema. Foi mesmo. Foi. Um evangelista lá, ele tinha habilitação, mas andava sem, ele era de moto, sem capacete. Você está entendendo? Ele não tem habilitação, ele tem a consequência de pegar. E o irmão que está lá, que é da igreja que está lá sendo evangelista, vai trabalhar, está tendo a consequência de dar. Aí me responde, qual é o exemplo que ele está passando e ele vai dizer, irmão, tanto que está dando, que está recebendo? Consequência, gente. O evangelista foi cobrado da igreja. Então, eu estou só um exemplo. Pois é. Você quer ensinar isso? Oi, a igreja cobra. Então, eu dou só um exemplo, da questão que existe um projeto, mas cadê a fiscalização? Porque ele tem um responsável lá em João Pessoa que é responsável por isso. E cadê esse cara? Porque ele o Felipe já postou no status dele, dirigindo o caminhão. Do jeito que eu vi, o cidadão lá que é responsável por ele também viu. E o que foi que ele fez? E aí? Uma vez também, mano, Vou fazer isso até carona. uma vez aqui também, não sei quem foi, disse assim, ei, se a gente ajudasse o Felipe, né, esse Felipe, ajudar ele, porque ele foi duas coisas, ele tem ajuda, ou que seja, ele tem ajuda de alguns irmãos lá e do trabalho, não sei até quanto tempo. E outra coisa, com todo respeito, como cristão, pessoa humana, cadê o fruto dele? Ah, porque ele canta bem, porque ele se dispôs, mas irmão, às vezes você vê, o trato da pessoa que vai trabalhar, ele tem que ser provado no trabalho. É o jovem, eu espero que um dia o outro ele mudar,
ele não tem aquele jeito dele. É que a própria mãe dele aqui, que é da série, ele fala com a pessoa, vê o jeito dele. E ele tem que se lapidar com o trabalho, mas ele vai lidar com quem? Com todo mundo. Aí, mas não é que eu vou castigar mais, não é que não é ser uma pessoa dessa aí muito nova, com dinheiro, patamar, vai cair na linha do neófito, do laço do diabo, irmão. Ele vai se obedecer. E aí? A gente quer que ele se arrependa disso aí, e não está tendo com a igreja que está no Zé Walter aqui. Mas não temos responsabilidade pela necessidade, porque ele contribui com ele, não está passando fome. Então, esse ponto, qualquer coisa de ser sensível, como você falou, não é porque tem, a pessoa tem o desejo de fazer, porque então eu vou admitir que tem o desejo de fazer as coisas de Deus, porque está fazendo coisa correta. Ele tem o desejo, largou o trabalho, louco, mas e aí, é só isso? Nossa, é bom demais. Se não obedece a lei do sogro, como é que está obedecendo a lei? Interessante que tem muitos cristãos que é cristão verdade. Aqui no meio de nós, eu observo que tem um irmão nosso aqui que ele oferta na hora que todo mundo fez o exame para folgar. Entendeu? Ele vai botar a ofertazinha dele. Ali é muito importante, que é só com ele Deus, né? Tem outro irmão aqui que muitas vezes vocês perguntam se precisar de alguma coisa, ele disse que não, que a irmã Marco, irmão chileno, que eles casam com a minha mulher. A bichinha dele todo mês vem, porque a vida é de sacrifício, visitar eles e volta. Aí se eu, da minha parte, eu daria mesmo, eu sei que ele nem pede, nem quer, mas eu daria mesmo uma passagem dela de volta para ela folgar mais. Tá? Porque a irmã Marta, eu já vi uma Marta eles que têm que pagar, eles que o trabalho deles, aceitar, sem mudar, eu sei o que é poder. E ali, né, não, irmão Carlos? Todo mundo, entre aspas, gosta de uma folguinha. Né? Uma passagem de volta, de vida. Dela é irmã nossa, né? Justamente, ela é cristã também, né? Porque ela está batalhando pela vida, daqui um dia ela está seguindo, que queira ou não, que ela vai se mulher. Salva a vida. Então, bota na porta isso aí. Eu vou chegar Não chega nesse duas vezes só falar. Fala, irmão, Pode falar em espanhol, inventa aí. me perdoe. Eu queria falar que eu almocei ontem, eu vou almoçar. E eu almoço um dia sim, um dia não. Não. É verdade. Bem rapidinho, pessoal. Tô brincando. Eu vou me negócio aqui, só para se manifestar, falar, nossa, não vamos botar os pedidos vocês agora, mas a questão do projeto das crianças. Aí, então, já está lá o projeto, é claro que vai mudar, tem que melhorar, até quando a gente vai fazer, mas a pergunta é simplesmente coisar, né? E ainda mais aqui. A igreja, ela está de acordo com esse tipo de trabalho, né? Com as pessoas que estudam a palavra, que os pais não têm. É claro que nós não podemos perder o foco e evangelizar, para crescer. Não é esse o foco. É a gente fazer essa parte. Falar comigo, eu sou de acordo, porque é só saber agora. O primeiro tempo foi com a irmã faixa, carregando na igreja. Então pronto. Inclusive, Foi para as crianças, só dizendo isso, viu? só para a gente estar aqui já ver, né? E começar a trabalhar em oração, que é o principal, né? Estou de acordo que haja dois casais ou quatro pessoas separadas com esse propósito do sábado. Semanalmente. Todo sábado, trabalhar dois casais ou pelo menos quatro pessoas envolvidos e assim, revezando. Porque é importante ter uma coisa Constante. Então, sai de acordo com o trabalho, depois essas questões organizacional, que é muito bom, a gente consegue se ver. Miriam. Eu não concordo todo sábado. Pô, dá esses pontos a gente vem junto, com certeza. Isso. Eu concordo com o que ela falou. Oi, tá. Mas no sábado não. Eu não sei. Não, eu já dei uma opinião tua. Não, mas concordo, né? Pelo projeto. O projeto não tem tudo isso. Não, só um sábado. E o remédio você não viu bem, mas se preocupa não, né? Se não é pra hora. Não, o projeto, né? Os projetos, beleza. Se é todos os sábados, pô, dá um sábado pra mim. Isso aí você tem pra ele. Daniel. Não? Bom. Vitória. Aí não pode falar, não. Elas são as alunas.
Bianca. Aí você vê, agora. Sim ou não? Sim ou não? Todos os sábados. Sábado das crianças. Todos os sábados ou só um sábado? Todo sábado, todo Criança. Muito bem. Maria. Matheus. Antônio. Mas o Matheus não falou também, você deixou. Tirou o bigote. Tirou o bigote. Temos um projeto para acontecer essa vez aí, tá bom? Desculpa. Sim, Assim, tu tá preocupado? de tudo é projeto, eu tenho cocó. E aí? Mas nós vamos ver se é assim, né? Bom, a cooperação de sal. Não, isso aí. O projeto tá beleza, tá ótimo. Tá ótimo, né? Vamos fazer que vamos brigar desse projeto e deixar lá. Eu trabalho hoje, né? Vamos aproveitar que você não está aqui, né, irmã de Mills, vamos nos disponibilizar uma quinta-feira para ir lá alegrar lá a casa Pronto, dela. isso aí, nas portas da... Vamos marcar um Seu dia. pai vai chegar lá, vai estar lá. Nós é pra ver lá, sabe? Eu fico muito feliz quando o Edson contigo esse surpresa, né? Aí, Não, mas tá bom. Eu não vou te dizer o dia, mas eu vejo ele lá todinho. Quinta-feira, gente. Aí tu compra o bolo mole pro lado. Vamos orar. Sim, vai lá. E agora na mochileira? Mochileiro. Tá com sono, né, mano? Ele tá com sono. Ou então um Sérgio mochileiro. Não, Sérgio. Ele tá com sono. Não, pode levar, mas Senhor Deus, o dia foi um dia especial, um dia de colocar a folha no caderno e cada um expressar seus sentimentos, o que está sentindo, assim, que quer, né? Hoje expressamos muitas coisas, como isso das crianças, né? Isso de ir para o Horizonte, para Coru, visitar lá onde mora nosso amigo Pernambuco, lá, né? Sempre bom, grupo, poder reflexionar e poder unir as conversas para não ficar conversas contraditórias. Todo mundo expressa o que quer e escuta e obedece ao outro e outro obedece também. O importante é que todo mundo fiquemos de acordo e concordemos com agradar ao Senhor, porque toda esta conversa é para agradar a nosso Deus. Em nome do Senhor, teremos o nosso preparado também, que deve estar muito bom, de todas as formas. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por as crianças que estão aqui, obrigado por o pai de família, e obrigado por todos nós. Em nome do Senhor, amém. amém. Vocês deixaram o irmão falar, não pode falar o Franco. Bateu o reto hoje. Vocês pediram um sério aí, ó. Quem pensava que ele ia orar depois? Eu botei uma bola aí. Mas hoje eu tava botando a rédea, né?